Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, na edição de número 567 do Teoria de Tudo, segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, 10 horas, pontualmente, hora oficial do Brasil. Mais uma edição do Teoria de Tudo com apoio de EAD Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota máxima, nota 5 no MEC. Confira o polo aqui em Caxias do Sul. Temos também o apoio de CPR Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Academia Monte Vida, Horus Noivas e Festas, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, nossos amigos queridos também da TV Caxias, canal 14 da NET, Mecânica São Eloy e outros tantos que passam por aqui, sempre em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Eu sou Miguel Brambila e hoje nós temos aí uma super entrevista para você, escritora bagiense, que é uma senhora muito simpática, muito querida, 76 anos de idade, e que lançou seu primeiro livro e que conversa comigo num bate-papo hiperculto. Vale muito a pena você acompanhar e, claro, todas as informações do esporte. O Juventude ficou com o vice-campeonato, lutou até o fim, não deu, né? O Grêmio ganhou o hepta, parabéns aos gremistas, parabéns à Juventude, à torcida e ao clube também, que chegou aí firme e forte para o Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão gaúcho, não é pouca coisa. Não, com a presença especial do jornalista Otaviano Fonseca, estará conosco no programa Por Dentro da Bola, depois também da entrevista com a dona Marisa Pérez e, é claro, Joselito Santos. É o Teoria de Tudo que está no ar. Vamos aos rápidos destaques que marcam o Brasil e o mundo, com 22 graus de temperatura nesta segunda-feira. Por unanimidade, o Supremo rejeita a ideia de poder moderador das Forças Armadas. Assessores de ministérios são convocados para reunião com o objetivo de discutir a popularidade do governo Lula. Brasil tem 575 mil médicos ativos. Hamas diz que não houve progresso nas negociações por cessar fogo na faixa de Gaza. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razões de obras em 10 rodovias estaduais gaúchas. Faixa da esquerda da BR-116 em Canoas fica bloqueada por 30 dias das 9 às 17h30 para reparos nas barreiras de concreto, porque isso importa para a Serra Gaúcha, porque Porto Alegre é a capital do estado. O trânsito, aliás, se pede muita melhora, mais rapidez no fluxo Caxias-Porto Alegre já há algum tempo. Michele Bolsonaro é preparada para ser o plano B de Bolsonaro em 2026. E ainda aqui temos algumas informações para que nós possamos estar mais próximos da nossa cidade. A ação de feira voltada para casamento levou atores vestidos de noivos a desfilar em carro aberto pelas ruas de Caxias. Juventude sofre virada relâmpago, perde para o Grêmio e fica com o vice do gauchão. Essas e outras informações ao longo do dia, para você destacar ao longo da semana aqui no Teoria de Tudo, o que está acontecendo, o que aconteceu, enfim. Vamos ao rápido intervalo de 30 segundos apenas e depois você volta com uma entrevista super legal. Como eu disse, vale a pena você ficar aí conosco, é o Teoria de Tudo. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta.
Olá, olá, olá! Estamos no ar aqui com o Teoria de Tudo, a nossa página de recortes, a nossa página de entrevistas, a nossa página de cultura, quem sabe Caxias News, e também por toda a plataforma em Teoria de Tudo, na nossa página principal de Sabe Caxias, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e também na TV Caxias, canal 14 da NET. Nós sempre ao infinito e além, gostamos de falar de cultura, de arte também, além de outras coisas, é claro, que estão sempre nas nossas pautas cotidianas. E hoje fazemos um link com o município de Bagé, para falarmos com uma autora, uma escritora, uma querida amiga que já se faz a partir do momento que fazemos o vínculo de estarmos eternizados no streaming através das nossas entrevistas, eu esqueci o S, ficou um pouquinho separado, né? Separei a sílaba, entrevistas, não é? A dona Maritza Pérez, que está lançando, já lançou e está divulgando também o seu livro A Fenda da Romã, Ofício de Trevas, uma capa magnífica, um texto de recortes que ela já me enviou aqui, que eu achei bem legal, não é? E nós aí, por indicação também de amigos do nosso querido Carreta, lá de Bagé também, trazemos ela à tela aqui para bater um papo. Vou desmutar o microfone dela e vou abrir aqui. A dona Maritza fala de Bagé nesse momento. Alô, dona Maritza, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer tê-la aqui. A internet hoje nos permite, né, fazermos amizades de uma maneira tão interessante, tão legal. E prontamente atendo ao convite do amigo, né, sugestão para convidá-la, né, o José Armando Carreta, para convidá-la para o programa, porque ele fez uma propaganda muito legal do seu livro, e eu tenho que depois eu vou colocar as imagens, é o seu livro de estreia, mas a senhora também como terapeuta tem uma história de vida, tem uma cultura para nos enriquecer aqui. Vamos conversar sobre isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da senhora, por gentileza, por favor, primeiramente. Olha, Miguel, eu acho que o meu impulso para escrever veio da minha convivência com um homem que me foi muito especial, o meu avô, Gonçalo Pérez. Gonçalo Francisco Pérez Farinha, um espanhol, um camponês espanhol com sangue judeu, que veio dar aqui na América e que foi, por sorte minha, um avô maravilhoso. Ele plantou umas 100.000 árvores. Era um músico, tocava violoncelo na orquestra da cidade. Era fotógrafo, era pintor. E, através dele, eu aprimorei meu instinto. Foi através da manipulação da terra, plantar, colocar semente na terra, esperar pela chuva, vivenciar o verde, vivenciar o mato, vivenciar as folhas caídas no chão da floresta, pisar por sobre elas. Isso aí aguçou a minha intuição, porque, na realidade, outro dia eu estava lendo um livro que me apaixonei, As Mulheres que Correm com os Lobos, que foi escrito por uma moça que hoje é uma psicanalista, e ela era filha de indígenas americanos com mexicano, totalmente analfabetos, e foi criada, adotada por uma família de húngaros, também analfabetos, e ela teve, durante toda a infância, ela recebeu a tradição oral dos contos dessa gente. E hoje ela é uma psicanalista, e, segundo ela trata de mulheres adoecidas, das mulheres que perderam o contato com o instinto básico da fêmea no universo. Porque eu não me considero uma intelectual, eu me considero uma jardineira que escreveu um livro, e esse livro foi escrito à maneira de uma terapia. Porque enquanto eu manejava a terra, enquanto eu fazia sementes brotarem, enquanto eu fazia arranjos de flores,
eu ia assimilando a energia da Terra mais e mais e mais, e me conectando à energia do universo. E esse tipo de conexão leva a ter uma visão especial das pessoas. Parece que faz com que a gente consiga enxergar por trás das máscaras exibidas. E também tem um fato que deve ser citado, é que eu convivi com pessoas, à sua maneira, especiais. Poderiam ser até taxadas de esquisitas, de originais, mas profundamente humanas. Profundamente humanas. E com muitas delas eu aprendi tudo aquilo que eu não queria ser. E com outras eu aprendi o que eu queria ser. Hoje eu me sinto um pouco cansada, um pouco velha, já preciso de um jardineiro, não posso mais arredar vaso pesado, não posso mais fazer buraco na terra, né? E, por isso, eu resolvi publicar o livro, porque eu acho que eu não tenho muito mais tempo por aqui. Eu estou pronta para passar para outro plano. Então, a publicação desse livro, que na realidade está pronto, talvez há 10, 15 anos, é uma espécie de um testamento. Eu dediquei o livro à minha filha e ao meu neto. É uma espécie de testamento, é uma marquinha pela minha passagem por aqui, porque eu vejo Deus na natureza, eu não tenho religião, eu não sou cristã, eu não aceito um Deus que exige sacrifício, que exige penitência. O meu Deus são as flores, as árvores, o sol se pondo, o sol nascendo. As mensagens que eu consigo, através das pessoas, até muitas vezes sem que elas saibam, que estão me dizendo alguma coisa, mas na realidade estão, porque eu aprendi a ler o silêncio delas também. Uhum. Eu observava muito, eu falava pouco. Então, através dos silêncios, eu deduzia, eu sentia uma série de emoções, algumas bonitas, outras nem tanto. Algumas que eu demorei muito para decifrar, mas quando eu decifrei, eu escrevi. Então, quando eu vejo agora o meu livro na internet, as pessoas falando sobre ele, e como uma amiga minha me disse, eu gostei, eu me assustei com os olhos amarelos da velha. Eu gostei de outra passagem qualquer. Eu sinto como se ela estivesse passeando pelas minhas memórias, os leitores, no caso, né? E tem um fato também que me marcou violentamente. Eu não sei exatamente em que idade que eu tive a percepção total do que foi o Holocausto, que eu nasci em 1947. Uhum. O meu avô não era religioso, ele tinha sangue de judeu, mas ele não era religioso. Ele não me emprestou nenhum Deus, porque ele, como eu agora acredito que cada um cria o seu Deus, guarda em segredo, reverencia em segredo e jamais denomina, porque o que a nossa percepção não alcança é sagrado. Uhum. Não devemos denominar o inominável. E o Holocausto me marcou profundamente. Quando eu tomei conhecimento, quando eu comecei a ver as fotografias, é como se eu estivesse passeando através daqueles galpões em Auschwitz. Uhum. Eu não posso te dizer, Miguel, que eu acredito em reencarnação, Sim. porque isso me dói. Só de pensar nisso, eu tenho uma dor, porque pensar num retorno, para onde? Com quem? Como? Mas é que tem certas coisas que eu não posso fugir.
certas emoções que eu sinto que me levam para épocas que não são as épocas acessadas por livros, ou por histórias, ou por cinema. São épocas que eu acesso através da memória das minhas células. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu fui crucificada no Holocausto. Cada vez que eu vejo um filme que trata disso, cada vez que eu vejo um depoimento, anos atrás, eu estou com 76 anos agora, anos atrás eu ouvi depoimentos de sobreviventes vivos ainda. E aquilo tudo me era extremamente familiar, extremamente real, dolorosamente real. Não sei, Miguel, tu queres me perguntar mais alguma coisa? Tu queres... Claro. Não, eu estou saboreando aqui a sua narrativa, que é de uma pensadora, naturalmente, não é? Que colocou em palavras. Então, para que a gente, né, entenda bem o seu ritmo narrativo, eu gosto também de escutar, porque a partir daí, o escritor, o autor, focando aí nessa questão, né, daqueles elementos que a senhora colocou nessa conversa, tem um quê intuitivo, seja ele qual for, como crença, como sexto sentido, como empatia, cada um... Então vai dar um nome, né? Exatamente. E aí eu lhe pergunto, isso a senhora lidou bem com isso ao longo da vida? Ou foi um sofrimento em alguns momentos? Eu coloquei aqui na tela uma das frases, né, relacionadas também com uma foto por trás do Holocausto. Eu vou ler aqui para que a senhora continue. Abre aspas. E nem sequer me cabe pedir perdão, pois a ninguém cabe um pedido de perdão. Nenhum Deus poderá remover a tisna das cinzas. Sua frase relacionada ao Holocausto, provavelmente. A cinza dos fornos de Auschwitz. As cinzas daquele povo que foi incinerado. Isso nenhum Deus pode perdoar. Não há Deus que consiga perdoar uma coisa dessas. De maneira alguma. É verdade. E esse tema até, inclusive, está sendo recorrente em obras reais, de fatos, baseados em fatos reais, né? O Pianista, a arte da imitação, não é? Agora, que estão baseados em fatos realmente... É difícil acreditar que somos tão desumanos ainda, não é, Maritza? Vou te chamar de Maritza, tá? Não vou te chamar de Dona Maritza, porque a senhora é mais jovem, né? Eu acostumei-me com meus pais, não é, que nunca quiseram que nos chamássemos de senhor e senhora, né? Então a minha mãe tem 80 anos, eu chamo ela de tu até hoje. Eu também fui criada assim, também. E a senhora tem elementos da cultura espanhola citados, não é? Que tem também... A minha infância eu convivi no meio de espanhóis, tá? Eu convivi toda a minha infância, porque... Os que vieram, principalmente fugindo da Revolução Espanhola, né? Conviviam com meus avós. E eu entendia perfeitamente. Havia uma senhora que eu não me lembro bem de que parte da Espanha que ela era, que eu não conseguia entender. Mas os outros eu entendia. Eu lia em espanhol, porque os livros que vieram com eles eram todos escritos em espanhol. Inclusive um Dom Quixote de La Mancha muito, muito antigo. E quando eu falo aí, nas memórias da Esmirna, a Esmirna que viu o retrato da outra Esmirna de mesmo nome, que não veio para a América, que só tinha vindo a pintura do rosto dela, e ela fitando os olhos daquela antepassada, ela tentou decifrar os amores, as paixões, as desilusões. Era uma Esmirna examinando outra Esmirna. Sim, interessante. E, na realidade, existem outras Esmirnas no livro, porque existe a Esmirna criança, a
Esmirna adulta que fala com a Esmirna que não veio para a América. Existe a Erínia, que era um pedaço da Esmirna que não chegou a nascer, mas que ficou incrustado nela como um feto, um resto de feto que não foi nascido, mas de repente começou a acompanhar a Esmirna. A Irínia, que na mitologia romana são as fúrias, e tu me perguntaste se eu tive problemas para lidar com as minhas intuições, com o meu misticismo. Não tive problemas. Eu sei de pessoas como eu que vão para centros espíritas e desenvolvem mediunidade, e que os espíritas falam que a pessoa tem que estar lúcida, consciente do que está dizendo. Eu não posso exercer essa lucidez sobre mim mesma. Quando eu sinto as coisas, eu falo sem censura. Eu não permito que o meu lado racional anule o meu lado instintivo, o meu lado primitivo. Sim. Então, dou vazão, e no livro aparece isso. Eu dou vazão ao sentimento sem filtro do raciocínio. Eu acho que talvez pessoas tenham sofrido com esse tipo de intuição justamente com o desejo de domar, de dominar, de regulamentar. Mas eu não passei por isso, porque eu nunca tentei regulamentar, ter censura sobre mim mesma. Sim. Isso é interessante, inclusive a senhora cita, né, aqui atrás tem um banner do meu livro do ano passado, que é um livro de crônicas filosóficas, e a contracapa dele, né, que é feita pelo escritor aqui de Caxias do Sul, Willy Bergamin Oz. Ele é fã do Dom Quixote, fez uma releitura do Dom Quixote de La Mancha, seguidamente está fazendo o Caminho de Compostela aí não, só está em Bagé, lá na Espanha, né? E, enfim, porque a mente, né, vai longe, né? E é interessante também que o autor tenha isso, por isso que a senhora apresente essas ideias como autora, não é, Maritza? Porque é bom saber que não sofre, que a intuição não é só mediúnica, mas que a intuição também é celular, é biológica, não é genética, é natural, né? Eu acredito profundamente na memória das células. E acho também que os fatos não podem ser taxados nem de ruins, nem de bons, porque tudo vai depender de qual ângulo tu estás olhando. O que parece bom para um pode ser muito mal para o outro. Então, nós não podemos nos apegar a opiniões, não podemos nos apegar às nossas próprias intuições. Nós temos que saber que, se nós trocarmos de lugar, se nós nos afastarmos de determinado ponto, nós vamos olhar com outros olhos e serão intuições diferentes. Que legal. É bem interessante, né? É uma visão quântica da sabedoria que nós aprendemos também no sentido filosófico. Não existe começo nem fim, eu concordo plenamente. O universo é redondo, né? É cíclico. E a serpente engolindo o próprio rabo. Também. Abre aspas aqui, vou ler. Se os deuses permitissem que todos os medos fossem apagados, se não houvessem espelhos, se as máscaras pudessem ser arrancadas sem dor e sem sangue. Quem é que fala isso no livro? É a senhora ou algum personagem? Enfim, nós estamos falando aqui com a escritora, né, a senhora é natural de Bagé? Não perguntei isso. Sim, nasci aqui, morei alguns anos fora, no Rio de Janeiro, e depois voltei para cá, não pensando em ficar, voltei porque minha avó materna estava doente, eu vim para ficar junto dela, e depois ela morreu, e depois eu fui ficando, e aqui estou, não saí mais. Um lugar que me atraiu muito, quando eu viajei, foi a Turquia. Eu tive uma identificação profunda com aquelas terras em torno do Bósforo,
aquela ponte que liga a Europa à Ásia, aquilo me fascinou. É uma cidade cosmopolita, com gente de todos os lugares do mundo. Lá tu não pode estranhar nada, tudo é permitido, toda língua, todo traje. E não há nenhum fanatismo, pelo menos quando andei lá, não havia nenhum fanatismo religioso. Havia, claro, aquelas preces recitadas ao amanhecer, ao anoitecer, aquelas preces dos muçulmanos, que é uma coisa impressionante. Quando tu acorda pela manhã com aquelas orações atravessando a cidade, são aquelas orações que eu falo que a Esmirna da Espanha ouvia, porque naquele tempo os mouros tinham deixado uma marca indelével na Espanha, uma marca na dança, no flamenco, nas guitarras, né? Porque eles tiveram uma influência tremenda sobre a arquitetura espanhola, foi trazida de Roma pelos mouros, aqueles pátios espanhóis. Na minha casa tem um pátio espanhol com chafariz no centro, rodeado de arcos. Eu recriei uma Espanha aqui para mim. Que legal. Eu estou lhe escutando, eu quero citar a sua janela, porque olha, as coincidências, né, são muito interessantes, não são coincidências. Na noite desta quinta-feira, aqui em Caxias do Sul, a Associação Rio Grandense de Imprensa, ao qual eu faço parte, foi convidada como instituição, jornalistas e colegas, né, estivemos comemorando, junto com a comunidade turca aqui em Caxias do Sul, que são 34 pessoas, o fim do Ramadã, que eu vou colocar a foto aqui, o Feliz Ramadã. Eu também sou... E ali se colocou, né, as questões também, essas que a senhora está citando, de amizade, sobre a paz mundial se falou, então, né, quero já deixar, aproveito aqui a oportunidade que a senhora citou a Turquia, para deixar um abraço aqui para os amigos. Estivemos lá conhecendo essa cultura ontem, né? E quebrando, eu não estava em jejum às vezes, né? Com uma tâmara, né? Enfim, muito interessante, muito legal. Parabéns ao povo da Turquia. Eu amei a Turquia. O nome da protagonista do livro, a que lembra, a que vai e que vem, é Esmirna, é o nome de uma cidade na Turquia. Sim, olha que legal, né? A não nascida é a Erínia, que é uma das forças na mitologia romana. Tem muita coisa misturada nesse livro. É um livro pequeno, não é grande, que na realidade eu pensei em continuar escrevendo. Eu tinha ideia que eu continuaria escrevendo, mas não continuei. Talvez agora as pessoas estão me cobrando muito, não tem que ter mais. Eu queimei muita coisa que eu não pretendia publicar, eu queimei, porque eu usei a escrita como um tipo de terapia. Então, foi isso que sobrou. A Fenda da Romã, o Ofício de Trevas. Eu vou lhe perguntar sobre isso. Vamos brindar aqui, né, um café, um bom papo, não é? Já que nós estamos falando desta saúde, não é? O título... Saúde, então. Que bom. Está baseado um pouquinho, né, uma sinopse do título. Eu gostaria que a senhora nos citasse, por gentileza. A sinopse do livro? Baseado no título. Normalmente o título nasce antes, às vezes nasce depois. A Fenda da Romã. A romã, para mim, é um símbolo muito antigo. Não, para nós todos. A romã aparece na literatura, nas fábulas, na mitologia grega, romana. Não há pátio espanhol que não tenha uma romanceira. E eu tive a impressão de que a romã é uma coisa sagrada. Quando ela entreabre, quando aparece a fresta da romã, que aparecem os rubis, é como se as sementes estivessem pedindo para se espalharem.
A romã, além de mitológica, ela é extremamente bela. Então, a fenda romã eu usei como a possibilidade de adentrar a natureza, um convite para entrar na seiva da árvore, para adentrar a terra, chegar às raízes, sorver o humus para me nutrir. Uhum. Que legal. O livro promete, a senhora, tenho certeza que, né, que as suas células não vão resistir à tentação de continuar escrevendo e abençoando aí as pegadas que se deixa como legado, né, da memória que fica no tempo, porque na minha concepção modesta, né, o tempo é externo, porque cada vez mais na seiva da alma eu me sinto mais forte, mais vigoroso, apesar da passagem que é inevitável para cada um de nós, né, não tem como evitar o tempo. É um prazer conversar com a senhora. O livro está disponível aonde, de que forma, para que a gente possa encaminhar uma reticências nessa conversa que está profundamente agradável, Maritza. Obrigada, Miguel. Estou gostando muito de conversar contigo. Igualmente. Onde é que nós conseguimos ter acesso? Ele está disponível nos marketplaces, na Amazon, né? Bota lá o seu nome. Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Editora Viseu. Eu posso te mandar. Uhum. Eu acho até que eu te mandei uma lista onde ele está vendo. Mandaste, sim. O pessoal pode, então... Tem o livro físico e tem o e-book também. Legal. Então, quem ficar interessado, vale a pena, tenho certeza que será um entretenimento eu cultural. convido uma viagem pelo inconsciente entre a realidade e o misticismo. E sem freios, né? E sem filtros. filtros. E o ofício de trevas é uma cerimônia religiosa do catolicismo. Eu convivi muito com católicos e aprendi a não ser católica através daquela exigência de sofrimento, porque, na realidade, eu estou até com um livro aqui, A Chegada das Trevas, Catalina Nixey, Como os Cristãos Destruíram o Mundo Clássico. Os cristãos primitivos do século III, IV, eles procuravam o sofrimento, eles procuravam o martírio para terem acesso ao paraíso. Assim como os muçulmanos terroristas de hoje se explodem para alcançar o paraíso deles, os cristãos faziam a mesma coisa. Não me parece que esses sejam caminhos que levem a Deus. Não me parece. O Deus está dentro de cada um. Perfeito. Prazer. Esse é um assunto interessantíssimo, né? Sevícias, né? A Opus Dei. Me lembrei um pouco do Código da Vinci na sua história, né? Do Dom Brown. Sim. Sim. Muito legal. Maritza Pérez, autora do Município de Bagé e do Mundo, falando sobre a fenda da romã, ofício de trevas nos melhores marketplaces do ramo. Vale a pena, tenho certeza. Nós tivemos uma conversa aqui que para mim foi breve, mas bastante profunda, e nós vamos voltar a conversar com certeza, se a senhora permitir, em outros momentos, em capítulos, eu diria, para falarmos sobre temas da arte de escrever. Muito obrigado, foi um prazer, e como disse o Carreta, né, foi com certeza uma alegria conversar com a senhora, uma profunda alegria. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Te agradeço muito, Miguel. Mais um amigo. Mais um amigo. Mantenha contato. Tá bom, estamos juntos. Beijo. Um beijo. Outro para a senhora também. Tchau, tchau. Tchau. Voltamos já, fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar,
Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. Vem aí a dica da Nutri, quer dizer, dica da Uni. A graduação à distância em nutrição da Unicesumar é para você, que é adepto de hábitos saudáveis e sonha em trabalhar ajudando pessoas a terem mais qualidade de vida. Com a nossa metodologia híbrida, você tem aulas online, ao vivo e gravadas, material didático completo e inovador, além de práticas presenciais em laboratórios nos nossos polos do Brasil inteiro. Na Unicesumar, você estuda desde nutrição esportiva, técnica dietética, nutrição hospitalar, até empreendedorismo. E se aprofunda nas principais tendências da área, como nutrição social e alimentos funcionais. No último ano, você ainda tem a oportunidade de fazer seu estágio em empresas conveniadas. Gostou? Conquiste seu diploma na universidade que é nota máxima no MEC. Venha fazer sua graduação em Nutrição EAD na Unicesumar. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu, você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar hoje ao vivo aqui pelo YouTube de Sabe Caxias. Presente com vocês, muito obrigado a você que está chegando na nossa transmissão. Feliz dia do jornalista atrasado, aliás, para quem é jornalista e para quem é consumidor de jornalismo. Muito obrigado a você que teve um bom domingo para chegar conosco em mais uma transmissão do quadro Por Dentro da Bola. Vamos falar de futebol, vamos falar das resenhas do futebol, com toda a nossa intenção de darmos, né, o melhor da nossa contribuição para este esporte mundial e que o brasileiro com certeza adora. É o quadro Por Dentro da Bola, hoje aqui em Sabe Caxias no YouTube, mas também estaremos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, por toda a plataforma e também na TV Caxias, nas redes associadas do Canal 14 da NET, pelas redes sociais. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer inenarrável estar em sua companhia. Vamos falar, não deu para o Ju, né? Foi peleado o negócio. Vamos falar do Ser Caxias, da Ser Caxias, vamos falar do Internacional, mas é claro que eu sozinho, né, não faço nada. Imediatamente eu chamo meus amigos aqui para a tela, vou colocar ambos na plataforma, sempre ele presente, é claro, Joselito Santos, que esteve em loco na arena, né, e sobreviveu aí à batalha, né, que foi a final do Gauchão 2024, e claro, sempre o convidado amigo, querido jornalista também, tarimbado, Otaviano Fonseca. Chamo ambos para a tela aqui. Primeiramente eu começo, né, pelo Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso convidado, Otaviano Fonseca. O convidado, já não diria, seria o homem da casa, já, o nosso parceirão aqui do quadro Por Dentro da Bola, também aos nossos internautas e aos telespectadores do Canal 14. Muito bem, é verdade, né? Eu assino embaixo. Otaviano, nosso amigo aí de sempre, que pode, que possível, está presente conosco aqui. E hoje vamos falar de um resultado que não foi agradável, mas é claro que a vida continua. Otaviano, tudo bem? Boa noite. Para tudo. Em Brasília, 21 horas. E 5 minutos. Um abraço, Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ao Joselito, a toda a qualificada audiência do Sabe Caxias, Por Dentro da Bola. Para mim, realmente, é sempre uma grande alegria participar com vocês, porque além de saciar a vontade que eu sempre tenho de participar de programas, de debater esporte, enfim, assuntos gerais, é a qualidade do programa que vocês fazem. Então, para mim, é sempre uma grande alegria. Muito obrigado. Já te falei, né, que o Joselito é o apresentador mais promíscuo do esporte da Serra Gaúcha, né? Posso perguntar por quê? Sim, meu microfone está com preservativo aqui, ó, para não ter problema.
Nós vamos começar a pauta por onde tem menos assunto, para depois ficarmos livres aí para falar, é claro, não é? Vamos falar mais tempo de juventude hoje, inevitável que assim seja, não é, Joselito? Com certeza. E antes de tudo, eu quero dar os parabéns para os amigos, para o Miguel Brambila e para o Otaviano. Obrigado. Também pelo Dia do Jornalista. Então, parabéns para vocês obrigado. que constroem a notícia, né? O jornalismo ele é extremamente importante e deveria ser um pouquinho mais valorizado, mas, enfim, parabéns a todos os jornalistas. Fica aqui o meu abraço e meu apreço a todos. Valeu, agora obrigado, Joselito. Estou muito próximo dos jornalistas, né? Então, eu fico com essa honra de também estar acompanhando esses grandes profissionais. Que beleza, muito obrigado. A última vez que ele falou isso, ele pediu sem pila em off, mas eu acho que não. Eu estou um pouco mais, Pix, né? Eu estou um pouco mais distante dele, então eu agradeço mais tranquilamente. Obrigado. Mais tranquilo, né? Boa. Bom, vamos começar pelo Caxias, né? O Caxias que ele teve a renovação do Vitor Feijão, mas perdeu o goleiro Fabian Volpi. Então o Caxias ele renovou o contrato do atacante Vitor Feijão de 27 anos, 1,69 m. O jogador chegou no clube na temporada passada e fez parte da conquista do acesso à Série C. O novo vínculo vai até o final do Gauchão de 2025. Em 2024, Vitor Feijão fez 2 gols pelo Caxias em 15 jogos como titular. Já o goleiro Fabian Volpi não permanece. O clube não chegou a um acordo salarial com o atleta para a renovação de contrato e já está no mercado em busca de um substituto. Volpi foi determinante para o acesso do ano passado, defendendo pênaltis na decisão contra o Ceilândia e com defesas importantes no jogo do acesso diante da Portuguesa do Rio de Janeiro. A direção grená ainda procura um zagueiro e um atacante para fechar o elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Então essas são as principais informações do Caxias. O Caxias está mais em ritmo de intertemporada, né? Tem um amistoso agora no próximo, um jogo treino no próximo sábado diante do Avenida. E a estreia do Caxias ainda não é certa. Ou é dia 20 ou é dia 21 contra a equipe do Atlético, Miguel Brambila. Okay, algo a falar sobre o Caxias, Otaviano? Não, o que eu poderia dizer sobre o Caxias é que realmente agora vem o grande desafio do ano, né, para o Caxias, que é a Série C, que é diferente do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho, na verdade, não só o Gaúcho, mas a maioria dos estaduais viraram torneios, né? São competições de tiro curto, o Gaúchão com 11 rodadas, e depois mais entrar quartas de final, mas enfim, são tiros curtos. Então, é uma competição muito rápida. Já o Campeonato Brasileiro, tanto Série C quanto B e Série A, eles são tiros mais longos e o Caxias tem, então, o seu grande desafio, que é esse aí, de fazer uma boa Série C, pelo menos permanecer na C, e a partir do andamento da competição, a gente vai vendo se o Caxias vai ter condições de brigar por alguma coisa a mais, como é que vai ser. Mas é um grande desafio, realmente, eu acho que é um ano de extrema importância para o Caxias. Muito bem, vamos em frente, Joselito, segue o baile aí, o Internacional na pauta. Vamos lá, o Inter vai completar uma semana de trabalhos para o confronto do Real Tomayapo, na próxima quarta-feira. Sem vencer a 3 partidas, o time de Eduardo Cudê tenta recuperar o embalo antes do Brasileirão. Prioridade em 2024. A Série A teve o início da tabela desmembrada e os gaúchos se preparam para disputar 13 partidas em 52 dias. A distância a ser percorrida bate 25 mil quilômetros. A equipe do Internacional, então, o jogo com o Tomayapo é na Bolívia, passou para Santa Cruz de la Sierra, por conta das condições do estádio do clube. Até pela tabela do Brasileirão ter sido oficializado recentemente, a direção ainda monta a logística desta partida. O principal obstáculo a superar será vencer o trajeto até Manta, cidade do Delfim, no litoral do Equador. A cidade está a 4.494 quilômetros da cidade gaúcha. Até para amenizar o desgaste, o Inter tem fretado voos desde o ano passado. Resta ver como o Cudê preparar o grupo para os embates que o aguardam. O fundamental no momento é reencontrar o caminho das vitórias, já diante do Tomayapo. A partida será disputada na quarta, às 9 horas da noite, no Beira-Rio. Muito bem, as informações do Internacional, eu volto a dizer um fato que nós vamos analisar, e não tem o que fazer, né? Porque é um direito, ou seja, a gente comemorando, tem mais torcida do Internacional do Grêmio em Caxias do que a própria torcida local, infelizmente, não é? E um cuidado só que se deve ter, eu penso, sobre o Internacional, é que quando se freta voo, né, a Chapecoense se deu mal nessa parada aí, tem que tomar muito cuidado, né, não é, tá vendo?
Aquele episódio lamentável da Chapecoense foi uma questão de custos, né? A companhia aérea que foi escolhida não era confiável, os dirigentes também poderiam ter se informado melhor, foram nessa de custos menores e tal. Realmente, o voo fretado ele é um complicador, é um facilitador, porque o time, o clube, a delegação, enfim, faz os seus horários, mas depende com quem vai, né? Depende com qual companhia. Por exemplo, o Palmeiras, se eu não estou enganado, houve um momento em que a presidente lá do clube e uma das proprietárias da Crefisa, do patrocinador Master, ou quase dono do Palmeiras, disponibilizou um jato, depois foram fazer um jogo fora do Brasil, deu problema no jato, tiveram que pegar outro, então é uma solução, mas às vezes nem sempre, né? O voo comercial, obrigatoriamente, ele tem aquele compromisso maior de sair no horário. E o Internacional que enfrenta sérios problemas de corrupção, né? Dentro do clube, então, quer dizer, sempre tem uma oportunidade de abrir brechas para lavar dinheiro ainda. Já que estamos falando, Brambila, Joselito, do Internacional, eu queria só fazer um comentário bem rápido sobre o momento do Internacional. Primeiro, essa questão da autoavaliação que o clube tem que fazer de si e principalmente os seus torcedores. O Internacional tem um grande grupo de jogadores, no papel, como a gente fala, né? O time do Internacional do Campeonato Gaúcho, que já era forte, e será mais ainda, porque alguns não jogaram, vão jogar agora a partir da Sul-Americana e do Brasileirão, realmente é um time muito forte na fotografia, no papel. Então, a gente tem visto nos últimos dias, aí, depois da eliminação pelo Juventude, a eliminação do Internacional, os torcedores do Internacional, né, transformando o Juventude no vilão, nisso, naquilo, e aquele papo de filial do Grêmio e não sei o quê, aquele papinho todo que quem acompanha o futebol gaúcho sabe, eu não vou ficar aqui cansando os nossos espectadores relembrando isso. Mas o que eu quero dizer é isso, o clube Internacional e a sua torcida tem que fazer uma autoavaliação de quais os problemas. Por que um time tão forte não chegou nas finais do Gauchão? A culpa não é do Juventude que eliminou o Grêmio. Tem que parar com esse negócio. A culpa é do Internacional, a incompetência é do Internacional. Enquanto a sua torcida e os seus dirigentes, a comissão técnica, enfim, todo mundo envolvido com o universo do Internacional não tiver essa compreensão e parar com essa patuscada de terceirizar culpas, o Internacional vai ter problemas esse ano, se for assim. Perfeito. Então, ponto 1 é esse. E o ponto 2, bem rapidinho, é outra questão. Na minha avaliação, essa questão do Inter ter formado um time, um grupo muito forte, o Joselito pode me ajudar nessa avaliação, também é um problema. Muitos bons jogadores, grandes jogadores, muitas estrelas, muitos figurões, vai dar problema de ego, de disputa de espaço, porque quem na cabeça de quem que cabe que um Borré, que um Valência, que um Alário, que o Thiago Maia. Vai aceitar ficar no banco em algum momento. No banco, mas algum deles, em algum momento, vai ter que ficar. Sim. Né? Esse é um outro problema. É uma coisa boa ter um time forte, mas também tem o outro lado. Perfeito. E foi mérito do Juventude, né? Não foi culpa, como eles dizem, né? Gosto de dizer. Foi mérito do Caxias ano passado, foi mérito do Juventude tirar o Internacional. Cadê o Cudê, né? Vamos fazer uma cacofonia aqui, né? Cadê? Aliás, o Cudê também, né? Não é tudo isso que fala com todo respeito, né? É um bom profissional, tem muito nome, mas lá no Atlético Mineiro já não foi tudo isso. E aqui tem muita gente batendo palminha e tal, mas cadê? Como diz o Brambila, cadê o Cudê? É isso aí. Muito bem. Os outros eleitos Santos, né? A terra do Delfim deve ser bem cara, né? Do Delfim Neto. Essa referência ninguém vai entender, mas enfim. Vamos, não deu pro Júnior. Essa vai ficar pros velhos, né? Tá vendo? Os mais velhos. Se nem eu peguei, imagina quem vai pegar. O Delfim Neto era o Delfim Neto eu me lembro. Agora essa tirar dinheiro, o link eu não fiz ainda. A terra do Delfim, tu não falou aí, Joselito? Falou, né? Sim, que é o Delfim do Equador, o time que o Internacional vai enfrentar no Equador. Após o Tomayapa, é o Delfim do Equador. Eu não estava prestando atenção, desculpa. Não, mas fica tranquilo. Como diria o meu bom e velho pai, né? É melhor ouvir isso que ser surdo, né? Que barbaridade. Vamos em frente, Joselito. Então, eu confesso, né, que estava em trânsito, então acompanhei o jogo ouvindo, e quando o Juventude estava 1-0, comemorei. Depois, 15 minutos depois, já estava 3-1, né? E aí como assim, né? Vai lá, Joselito.
Eu posso falar de todo o ambiental, né? Nós estivemos, eu, Zé Teodoro e Ivan Esgaraboto, em loco lá na Arena. Nossa primeira transmissão fora de Caxias do Sul, né? Então, para nós foi algo muito especial. Aliás, parabéns a você, Joselito. Quero aproveitar rapidamente, com uma permissão do Barambila, cumprimentar você, os Garaboto, o Zé Teodoro, pelo trabalho que vocês têm feito, porque nós que acompanhamos muito os meios de comunicação, o público em geral também, sabe da dificuldade hoje de você empreender e de colocar no ar uma transmissão esportiva com todos os custos, as dificuldades técnicas, às vezes também. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Otaviano. Fique à vontade, Otaviano, não precisa solicitar permissão, tá? Para mim não engessar o programa. Tá bom. Vamos ficar frio aí, senão eu fico aqui controlando demais, né? Daí não fica legal. Vá que eu goste, né? Tento fazer isso em casa e vou me dar mal daí depois. Nós chegamos em torno de 10h30, 11 horas da manhã e o clima já era de jogo nos entornos da Arena. De fato, eram esperados mais de 50 mil e deu 54 mil pessoas na Arena em Porto Alegre, ali próximo do bairro Maitá, ali, que é do lado da Arena do Grêmio. Então, tinha muitos, mas muitos, assim. De fato, a gente estava entrando num mundo gremista, né? Então, o clima estava, de fato, algo muito interessante. A Arena é um estádio muito bonito, é um estádio que tem uma grande estrutura. Então, parabéns também ao Grêmio. Na realidade, a Arena não é do Grêmio, né? O próprio Grêmio sabe disso e, inclusive, está discutindo isso daqui a pouco até judicialmente, né? Porque tem um problema aí de contrato com a administração da Arena. Mas, enfim, tá lá a Arena do Grêmio. A gente não vai entrar nesse mérito neste momento. Entrando propriamente dito na partida, o Juventude, ele começou um pouco atrás, a equipe do Grêmio fez aquela marcação alta, mas aos pouquinhos o Juventude já demonstrou a sua qualidade. O Kaique fez uma boa jogada lançando o Edson Carioca, que não entendi muito bem porque a sua saída, de repente foi porque ele sentiu algo, alguma coisa, porque o Rildo no segundo tempo não entrou nada bem, não gostei do Rildo, e olha que eu gosto do Rildo, mas ele não entrou bem no sábado. E o Edson Carioca é aquele jogador, Otaviano, não sei se tu lembra, com certeza tu lembra do Dalberto, né, na época que tinha o Dalberto, ele me lembra muito o Dalberto, Edson Carioca, porque é um jogador que ele é forte, é um jogador que ele arranca a marcação, ele é muito rápido também. Tem imposição, então ele me lembra, né? Tem bastante imposição, eu gosto bastante desse atleta. Foi um achado do Juventude. O Juventude acha alguns jogadores bem interessantes aí que daqui a pouco, mas esse cara veio lá do time. Eu tenho a mesma opinião do Marcos Vaz, que além de um grande profissional, é um amigo pessoal. Eu tenho a mesma opinião dele. Eu gosto de ver o jogador para depois emitir opinião. Mas o cara veio do Pindamonhangaba-bense. Não sei, vamos ver o cara aqui. Depois que o cara estiver dentro do gramado, onde a gente conseguir analisar o jogador, ok. Até então eu não analiso o jogador por currículo. Porque às vezes o cara tem um currículo maravilhoso e aí chega ali numa determinada equipe e não consegue desempenhar. E o Edson Carioca vem desempenhando até que um bom gauchão enquanto ele esteve em campo. E aí então o Gilberto, né, o Gibagol, ou Golberto, enfim, como você quiser chamar, mas acabou ficando mesmo como o Gibagol, acabou fazendo um gol de centroavante, um gol de fato que o cara tem que estar ali naquele momento certo. O Lucas Barbosa tentou, o Kaique defendeu e o Gilberto colocou a bola para dentro da rede. Após isso, obviamente o Grêmio iria pressionar o Juventude, isso seria totalmente normal. O que para mim não foi normal foi a forma como o Juventude acabou atuando dali para frente. O Juventude se desfez muito da bola, e isso não é característica do time do Juventude, pelo menos não foi o que eu vi. O Juventude é um time que tem uma boa posse de bola, o Juventude consegue, inclusive controlou. A gente tem aqui, vamos dizer, há pouquíssimo tempo, contra o Internacional mesmo no Beira-Rio, acho que foi o melhor jogo que eu vi do Juventude, sem dúvida alguma. O Juventude foi consistente em todos os setores, seja defesa, seja ataque, seja lateral, meio campo, enfim. O Juventude fez uma partida absurda naquela noite. E já na tarde deste sábado na Arena, o Juventude teve muitas dificuldades e o Grêmio começou a pressionar, não conseguiu fazer o gol. O Juventude, quando estava se assentando em campo, vamos dizer assim, a equipe do Grêmio acabou fazendo no finalzinho, né, um gol do Cristaldo, e logo em seguida o Juventude acabou tomando o segundo gol, que a gente chama de apagão, né? O Juventude tomou um apagão ali em 2 minutos e contra um time gigante. Eu não falo um time grande,
Grêmio e Internacional são times gigantes, que têm títulos internacionais, títulos brasileiros. Então, tu não pode de forma alguma desligar um segundo sequer contra times gigantes como ainda mais na casa do adversário. E aí vem o segundo tempo, e o Grêmio, de fato, fez o que fez aqui no Jacone. O Grêmio é um time, ele me parece um time muito inteligente. Quando ele tem que atacar o time adversário, ele ataca, ele vai para cima e ele decide. Quando ele não quer mais jogar, aí ele torna o jogo chato, o jogo enfadonho, que é o que o Grêmio fez no segundo tempo. Tornou aquele jogo de faltinha para um lado, faltinha para o outro, porque era o que o Grêmio queria. E mesmo assim ainda acabou fazendo o terceiro gol e podia ter feito até o quarto gol. Mas, Otaviano, eu quero saber a tua leitura, o que tu viu do Juventude diante da equipe do Grêmio, mas eu quero deixar aqui meus parabéns, tá? Eu quero deixar frisado aqui meus parabéns pro Esporte Clube Juventude, porque o Juventude nos últimos anos não vinha fazendo bons gauchões, não se classificava nem, às vezes, para a fase de matas, e agora o Juventude é vice-campeão. Isso tem que ser comemorado, sim. É claro que o Juventude... com o tamanho que tem, já disputou uma Libertadores da América, é campeão do Brasil, é campeão da Série B, é o atual vice-campeão da Série B. Sim, o Juventude merece mais e tem que pensar em mais. Mas, pensando num todo, como o Juventude veio nos últimos anos, eu acho que o torcedor do Juventude tem que ficar orgulhoso, sim, daquilo que o Juventude construiu, Otaviano. É verdade. Primeiro eu queria agradecer aí ao boa noite do Juca Ramos, meu amigo Juquinha de Porto Alegre, que manda mensagem aí no programa. Obrigado, Juquinha, um grande abraço. Eu queria dizer, Juscelito, Brambila e o Juarez, e o pessoal que nos acompanha, primeiro que o Juventude deixou escapar grande chance de ter mais possibilidade de ser campeão em Caxias, no Jacone. Né? Aquele primeiro jogo com o Grêmio no Jacone, onde o Juventude foi aquele jogo todo amarrado, enrolado, que o Grêmio veio para não perder. O Grêmio jogou em Caxias para não perder, e o Juventude fez uma boa partida, mas o jogo se apresentou complicado, porque o Grêmio trancou muito o jogo, o Grêmio respeitou o Internacional, o Juventude. E aí eu quero falar do Internacional, para fazer só um parênteses, voltar ao que eu disse no início do programa. Falam que essa choradeira da torcida do Inter. Acontece que o Internacional não respeitou o Juventude. O Internacional foi a Caxias, veio a Caxias achando que ia vencer o Juventude a qualquer momento. O Internacional, que tem um time, eu disse, repito, tem um bom time de futebol, tem um bom grupo de jogadores, mas o Internacional achou que venceria o Juventude ou em Caxias ou em Porto Alegre. Ele ia passar pelo Juventude. E aí se deu mal, porque o Juventude levou o jogo a sério, jogou sério, como jogou contra o Grêmio. Então o problema não foi que o Juventude jogou mais sério contra o Grêmio, mais sério contra o Inter e menos sério contra o Grêmio. O Juventude jogou sério contra os dois. Só que o Grêmio respeitou o Juventude. O Grêmio jogou no Jacone, respeitando o Juventude, enrolando o jogo no meio-campo, fazendo marcação forte, não dando espaço para os jogadores de armação do Juventude, marcando em cima o Jean Carlos, tendo uma saída de bola, o Grêmio marcando em cima a saída de bola do Juventude, mesmo no Jacone, e enrolando no meio de campo. Então o Grêmio respeitou o Juventude. E o Juventude teve oportunidades, no Jacone, aquele lance do Gilberto na cara do goleiro, e o goleiro acabou salvando, né? Um chute do Jean Carlos também no segundo tempo. Enfim, aí foi para Porto Alegre com um resultado positivo, que o empate também não é negativo. E em Porto Alegre, todos nós sabíamos da dificuldade que seria. Arena lotada, o Grêmio é um time bom, tem jogadores bons, tem um ataque perigoso, e o Grêmio propôs o jogo. O Juventude fez aquele primeiro gol, na verdade, vamos ser bem sinceros, o Juventude achou aquele primeiro gol, um gol dele. O Juventude achou o seu gol. Naquela jogada rápida de ataque, tanto é que se os nossos espectadores lembrarem, e o Brambila acabou de colocar o lance aí, o Gilberto, quando ele viu, a bola estava na frente dele e o gol estava aberto. Ele fez o gol e ele não comemorou muito, ele parou, ficou olhando, eu acho que ele ficou tipo assim, mas eu devo estar impedido, o que aconteceu? Eu acho que o Kaique não acreditou eles ficaram assim meio... Foi muito fácil o gol, porque o gol se apresentou, o Juventude achou aquele gol. Não estou tirando o mérito do Juventude, eu estou sendo realista. Então, só que aquele gol, eu até comentei, eu estava assistindo um jogo com meu filho, com o Vinícius, eu até comentei depois do jogo, né, com o Vinícius, na hora eu fiz um comentário também, o Juventude fez o gol muito cedo, é bom? É, só que aí, tipo assim, provocou o adversário, provocou o estádio, provocou os brios dos gremistas, afloraram, porque perdendo em casa, para o Juventude, com o estádio lotado, o Grêmio com tudo para ser heptacampeão, eles não admitiriam isso. E aquele gol, na minha opinião, meio que provocou o Grêmio. E aí, claro, o Grêmio foi para cima. Muita gente diz, Roger fez o gol e retrancou o time.
Na minha opinião, não. Eu concordo com o Joselito. Na minha opinião, não. O Roger não retrancou o time. O Grêmio foi para cima. O Grêmio levou aquele gol e teve que acordar, teve que propor o jogo, como se esperava que propusesse, e teve que propor mais ainda, sufocou o Juventude, e aí o Juventude tem um outro problema, que eu quero ressaltar aqui, a tal de saída de bola construída. Isso aí é como o pessoal diz, o tal de futebol moderno. O Diniz inventou esse troço lá naquele time que ele treinava no interior de São Paulo, né? No Paulista de Jundiaí. Era o Audax, depois o Guaratinguetá. Guaratinguetá, depois do Fluminense, saído com o goleiro para lateral para o volante para o zagueiro e vai, daqui a pouco erra, perde, leva gol. E o Juventude está abusando disso. Tomara que o Roger pare com isso na Série A. Pare com isso. Claro que não toda hora não dá para sair jogando com tiro de meta, ligação direta para o centroavante. Mas não precisa também toda hora sair tocando de trás. Você puxa todo o time para o seu campo, os volantes, os armadores ficam no meio de campo para trás, os laterais, todos postados para sair tocando. Achando que o adversário vai sair. Pode dar certo, mas tem muita chance de dar errado. Então, o Grêmio foi para cima, o Juventude continua insistindo nisso, e o gol que o Juventude levou, o segundo gol, foi um erro. O Juventude saiu tocando pelo meio, né? Aí houve uma tomada de bola do Grêmio, acho que o Jadson tentou dar uma roubada, também não conseguiu. Poderia ter feito a falta, mas aí também seria perigosa a falta. Enfim, o fato é que foi uma saída de bola errada do Juventude, que levou o segundo gol. Então, na minha opinião, o Juventude fez um bom jogo no Olímpico lá. Deu uma cortada no áudio do Otaviano, daqui a pouco ele volta, né? Mas, enfim, Joselito, é verdade. Segue aí. Eu acho que nós estamos concordando aqui com. Inclusive, teve um momento, né, que o goleiro do Juventude ficou com 3 atacantes sozinho. Ele erra ali. Nós inclusive comentamos isso, né? Exatamente. O Juventude, como eu disse, ele acabou perdendo um pouco a sua característica, mas não porque o Juventude recuou, porque o Grêmio forçou a equipe do Juventude a dar aquelas ligações diretas, buscando muitas vezes o Lucas Barbosa. O Jean Carlos não fez uma boa partida no primeiro tempo, a bola um pouco passava pelo Jean Carlos. O Kaique, ele se desprendia muito. O Kaique é um primeiro volante, ele teria que proteger um pouco mais, ele não protegia tanto. É um bom jogador, penso da mesma forma, só que a partir do momento que o Kaique ele se firmou ali como um volante de primeira função, ali, o volantão, como a gente chama, ele libera o Jadson e também libera o Jean Carlos, e isso o Juventude começou a crescer. O Lucas Barbosa também, ele se junta muito ao Jean Carlos, e na partida diante da equipe do Grêmio na Arena, isso não aconteceu, porque mérito do Grêmio. O Grêmio tem sim uma equipe boa, tem uma equipe de qualidade. O Cristaldo cresceu muito nos últimos jogos. O Pavon, pelo lado direito, ele foi um pavor, com perdão da redundância da brincadeira. Até o Pavon foi um pavor do lado esquerdo de defesa e o lado direito de ataque da equipe do Grêmio, porque o Alan Ruschel não conseguia, não tinha forças para marcar o jogador, que é muito interessante. O Pavon, ele é um extremo, um atacante de muita velocidade. Então, é um jogador que, de fato, ele é muito interessante, o Pavon. E pelo lado esquerdo tem o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes é um menino que eu vejo ele, olha, Miguel, daqui a pouquíssimo tempo, fora do país, porque é um jogador de muita velocidade, é um jogador de muita técnica. E sim, a equipe do Juventude, ela tentou, mas o Grêmio, ele empurrou a equipe do Juventude. E isso trouxe muitas dificuldades. O Otaviano não voltou, vamos lá. Isso, ele estava concluindo o raciocínio, estava desenvolvendo o raciocínio, não é? Pode continuar, por gentileza. Voltamos? Estamos bem? Sim, tudo bem. Estamos bem? Tá. Não, eu dizia então, eu não sei onde eu realmente contou, mas eu dizia que o Juventude fez um bom jogo na Arena, foi competitivo, fez uma disputa, uma boa disputa com o Grêmio, teve problemas mais por conta da qualidade do adversário do que tanto por suas deficiências. Então, o saldo, para mim, da participação do Juventude nessa final do Gauchão é altamente positivo. E depois a gente pode falar, eu gostaria de fazer um comentário sobre o mais amplo, assim, uma visão mais macro do ano do Juventude, de 2024. Mas em relação ao Gauchão, sem dúvida nenhuma, missão cumpridíssima do Juventude. Podia ter sido campeão? Podia, mas não foi. Faltaram alguns detalhes, principalmente no jogo em Caxias, no primeiro jogo da final com o Grêmio. Mas
Na soma dos dois jogos, o Juventude fez um bom enfrentamento. Devemos reconhecer o crescimento do time ao longo da competição. E o Grêmio foi campeão porque o Grêmio tem mais competência, tem mais time e principalmente porque o Grêmio respeitou o Juventude, coisa que o Internacional não fez. Perfeito. Antes da gente falar do ano de Juventude, nós temos tempo, sem problema, estamos com 28 minutos de programa, a gente fecha aí em 59 para poder rodar no Instagram, sem precisar editar. Eu gostaria de saber também, eu estou rodando os gols aqui da campanha do Grêmio, vai passar os do Juventude também da final, que foi o que nós achamos aqui. Essa hegemonia, tudo bem, eu disse aqui no outro programa, Joselito lembra que toda vez que alguém do interior chega numa final, Juventude é um time de Série A, mas mesmo assim são superações diante dessa hegemonia no Gauchão. São 7 campeonatos, não é? Que um clube ganha. E por quê? Isso é mérito do Grêmio ou é demérito do resto dos clubes? O que vocês acham disso? Olha, no campeonato específico de 2024, é competência total do Grêmio e incompetência do Internacional. O Internacional aqui, todo mundo sabe que era o franco favorito a ser campeão gaúcho, mas ele foi totalmente incompetente dentro dos seus craques, vamos dizer assim, dos jogadores que acabaram sendo contratados pelo Internacional. Até se brinca que o Internacional está fazendo uma seleção, mas não adianta fazer uma seleção se tu não consegue fazer essa seleção jogar. E o Grêmio, o Renato tem que dar a mão à palmatória. O Renato, ele sabe como armar suas equipes, ele tem as dificuldades, mas ele acabou trazendo um menino, eu estava falando do Gustavo Nunes, é um menino da base, ele sempre lança jogadores bem interessantes do Grêmio, e ele está lançando 2 aí, que é o Nathan Fernandes, esse menino que acabou de fazer o gol que a gente está vendo aí contra a Avenida, e o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes, para mim, é um jogador muito, mas muito interessante. Ele tem muita habilidade, é muito liso, é muito difícil, é um jogador que a Europa gosta muito. Então eu vejo esse menino aí logo fora do Brasil, provavelmente na Europa, sem dúvida alguma. O Cristaldo cresceu muito. O Cristaldo, o próprio Renato falou que ele acabou crescendo, por quê? Porque ele falou que o Cristaldo tinha que pisar mais na área. O Cristaldo é um meia e ele ficava muito na armação, mas ele não ficava tão próximo da área. E nos últimos jogos, nos últimos tempos, o Cristaldo começou a fazer gols, inclusive contra o Juventude, ele fez um gol quase como centroavante. Ele esperou ali, claro que para mim foi falha ali da zaga do Juventude, né? Porque o jogador simplesmente ele dominou a bola e só escolheu o canto. Mas enfim, acabou passando e o Cristaldo acabou fazendo. Então, para mim, na minha opinião particular, é mais competência, sim, do Grêmio, que está fazendo gauchões e está levando a sério, como o próprio Otaviano acabou falando, do Grêmio respeitar o Juventude, é levar a sério um campeonato. O Grêmio está levando a sério esse campeonato gaúcho, não está levando como cafezinho, como se diz. E aquela história de dizer que gauchão não vale nada, eu vi uma arena com 54 mil pessoas, e comemorando muito um heptacampeonato. Então, meus amigos, gauchão vale e vale muito, Miguel. Eu diria, Juscelino, para concordar com você, que realmente, na questão do gauchão, o gauchão vale muito, só que a gente tem que lembrar que ao longo da competição, tanto o Internacional quanto o Grêmio, a mídia esportiva de Porto Alegre, eles aqui ou ali eles criticavam o campeonato, as viagens, o Renato criticando o gramado de tudo que é estádio, criticando os vestiários, criticando não sei o quê. Sempre haviam queixas, entende? Vale o campeonato, claro, mas mediante queixas de parte da dupla Grenal e de parte também, boa parte da mídia de Porto Alegre. E na questão do Renato, eu quero só fazer um comentário aqui. É um bom treinador. Se não fosse, não estaria onde está treinando um dos grandes clubes do Brasil. Mas é um treinador que se dá muito bem no Grêmio, né? Fora do Grêmio, me parece que, salvo o equívoco maior, eu não sei se ele tem algum grande título conquistado. Ele treinou com o Fluminense só. Com o Fluminense, Copa do Brasil. Treinou o Bahia 8 ou 9 meses, né? Mas no Grêmio é uma coisa interessante. Normalmente ele se dá muito bem no Grêmio. Por quê? Porque ele tem competência além do vínculo com o Grêmio. E ele usa isso muito bem. O Renato usa, ele sabe usar a força que ele tem dentro do Grêmio. Ele usa no sentido de, como muita gente diz, ele é um animador de vestiário, no sentido, assim, não pejorativo, no sentido de que ele é um ex-boleiro, tem a linguagem dos boleiros, então ele administra o vestiário do jeito que ele quer. E ele também administra a torcida do Grêmio do jeito que ele quer. E parte da mídia de Porto Alegre do jeito que ele quer, com as suas declarações.
É só lembrar um fato muito recente, a questão desses jogos finais com o Juventude. O que ele saiu dizendo de Caxias depois do jogo, o Renato, além de... ele reconheceu que o Juventude fez um bom jogo, reconheceu que o Grêmio não esteve bem e colocou parte da dificuldade do Grêmio onde? No gramado do Jacone. Gramado do Jacone. É, um o gramado do Jacone é duro, porque não sei o quê, porque bababá, porque criticou o gramado. Aí quem assistiu o jogo do domingo, agora, sábado, na Arena, você esteve lá, Joselito? Como diria um amigo meu, não me deixa mentir, sozinho, pelo menos. Né? Vamos mentir juntos? É boa. Que gramado era aquele? Saltando aquela areia. Aquilo que pulava era adubo ou era areia? As divididas. Né? Cheio de tufos soltos e saltando nas disputas mais fortes entre os jogadores. Então, o gramado da Arena, só um pouquinho. Aí o Renato, do alto da sua arrogância, porque ele tem uma arrogância assim, insuperável, aí critica o gramado do Jacone, sendo que o gramado da casa dele, aliás, não é a casa dele, né? Porque aqui, você diz, a Arena não é do Grêmio, mas enfim, aonde o Grêmio joga, ele não critica. Então, aí, essas coisas me incomodam, e me incomodam muito, não é porque é com o Juventude, porque é com um time do interior. Poderia ser com o Caxias, poderia ser até com o Brasil de Pelotas, né? Mas, enfim, é ruim esse negócio porque eles ficam depreciando tudo que é do interior. Então, o gramado do Jacone, que foi elogiado já pelo Abel Ferreira, pela imprensa de Rio, São Paulo, que a gente sabe que é um belo gramado, mesmo depois dessa outra reforma, continua bom. Aí o Renato Gaúcho vem aqui, não, porque o gramado é duro, porque a bola, que não sei o quê. E aquele gramadão da arena, não sei de quem é, aquela arena lá, do jeito que é, e ele não falou nada. E aí que eu digo que ele treina a imprensa, porque ninguém da imprensa de Porto Alegre também falou. Mas aqui em Caxias eles deram manchete porque o Renato falou sobre o gramado do Jacone. Então é isso que fica, né? O Renato é um animador de vestiário do Grêmio e é um treinador da torcida e de parte da mídia de Porto Alegre. É a verdade, não adianta. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação, nenhuma coisa infundada. É uma constatação. É um fato, é uma constatação. Basta... Eu sei que muita gente que nos acompanha, que está nos acompanhando aí, gosta de futebol e acompanha o futebol e acompanha os veículos de comunicação de Porto Alegre, também de Caxias, sabe do que eu estou falando. Ela é Porto Alegre, o pessoal elogia muito o que não poderia elogiar em Porto Alegre e critica muita coisa que não poderia criticar, que é do interior. Perfeito. Fazendo justiça, né? O Joselito seguiu contigo antecipadamente também no programa anterior essa declaração do Renato, que achou absurda, né, Joselito? Sim. Quando o Miguel colocou a coletiva, eu confesso que eu não tinha ouvido a coletiva do Renato, eu até pedi um parênteses aqui, Otaviano, porque eu remeti exatamente a isso. O Renato, ele é muito, não sei se a palavra é essa correta, inteligente, mas ele gosta muito de desviar a atenção, quando o seu time não joga bem, ele desvia a atenção para algum outro fato. Sim. Como o time dele não fez uma boa partida, veio aqui para não perder, veio aqui para amarrar a partida, ele tinha que achar alguma forma de os jornalistas não perguntarem algo para ele do time. Então ele falou do gramado do Jacone, que é considerado um dos melhores gramados do Brasil por Abel Ferreira, que é um dos maiores campeões da Copa Libertadores nos últimos anos. É um cara que conhece muitos campos e ele elogiou o gramado do Jacone. Então eu vou falar a mesma frase que eu falei, com todo respeito, né, Renato? Me poupe. E na verdade ele sabe que ele está sendo malandro, né? Assim como o Otaviano falou, a parte que eu consegui assistir, não apenas ouvir, né? O jogo no sábado, o jogo estava catimbado. Foi ali 1-0, em seguida, aí na metade do primeiro tempo em diante, como disse o Otaviano, o Juventude fez um gol cedo, provocou o adversário, mas era um jogo brigado, falta para tudo que é lado. Estava quase violento naquele momento do jogo. Né? Em seguida, 10 minutos depois, o Grêmio tinha virado. Ou seja, o Grêmio não foi somente tecnicamente para cima, foi fisicamente para cima do Juventude, cavando faltas, provocando cartões. E fora de casa, né? É claro que o atleta do Juventude ficou um pouco preocupado, inclusive com essa passionalidade que o Otaviano sempre fala, e eu concordo plenamente. A questão da dupla Grenal, Brambila, Joselito, quem nos acompanha aí, nós sabemos a grandeza de Grêmio Internacional. Então, o Grêmio Internacional não precisam, para usar uma expressão que está na moda, que parte da imprensa fique passando pano para coisas erradas. Tem que criticar o que está errado. Por que eles não criticam o que está errado? Por que às vezes, o Renato, por exemplo, quando o Renato é criticado, para ficar no Renato e a gente já encerrar esse assunto, que ele também não merece a gente ficar aqui
dando muita bola para esse Não negócio. precisa ser pauta. Fica aqui pautando o programa, mas só para encerrar essa questão do Renato, no momento que a imprensa de Porto Alegre ousa fazer alguma cobrança dele, ele vai para a coletiva com aquela cara de deboche dele, não sei o que, pois eu vou dar um nome de alguém aí, de 2 ou 3 aí, vou dar uns minutinhos de fama para eles e tal, e faz aquela ameaçazinha aí besta, e aí as críticas da mídia já refluem, entende? Então, é o que eu disse antes, ele treina o Grêmio e ele treina a imprensa de Porto Alegre, essa aqui é a verdade. Mas, enfim, Exatamente. Deixa o Renato fora. Acho que a gente deve falar mais do Juventude, dos times de Caxias, do nosso futebol aqui. E eu quero reiterar. O Juventude saiu dessa final muito forte, saiu com uma missão cumprida. Eu acho que a torcida do Juventude tem que ter essa compreensão. E aí eu quero aproveitar, Brambila, para abrir aquele leque que eu tinha proposto antes de fazer uma avaliação mais macro do ano do Juventude. A torcida deve compreender que o Juventude está no ano de volta à Série A, vai ser um grande ano para o Juventude, e na questão do gauchão, se nós compararmos, o Joselito fez essa referência, e eu reitero, se a gente lembrar dos anos passados, anos recentes, a questão de 3, 4 anos, o Juventude há 3, no mínimo 4 anos, não fazia... o Campeonato Gaúcho era só para passar vergonha. Não chegava na semifinal, não chegava entre os 4, quase foi rebaixado, a questão de 2 anos, né? Quase foi rebaixado para a divisão de acesso do gauchão, naquele famoso episódio lá de Frederico Westphalen e o Caxias que queria que perdesse, o Caxias ganhou. Enfim, o Juventude escapou na última rodada de ser rebaixado. Então, o Juventude voltou esse ano a disputar o gauchão. O Juventude voltou a ser protagonista, que é o papel que lhe cabe. Eu concordo com quem tem esse pensamento de que os times de Caxias do Sul, Caxias e Juventude, junto com o Grêmio Internacional, são os protagonistas do gauchão. Cada um com a sua responsabilidade. E o Juventude é um dos protagonistas, junto, então, com o Caxias e a dupla Grenal. E o Juventude voltou a ter esse papel esse ano. A direção do Juventude, aqui eu quero cumprimentar o presidente Pisamilho, o Bianchi, o Adame, o pessoal do futebol, além, claro, da comissão técnica, com o Roger, todo mundo, mas principalmente a direção e o pessoal do futebol, porque houve a compreensão de que o Juventude deveria formar já um time. Claro, houve a compreensão e as condições esse ano, de já formar um time forte no início do ano. Talvez nos outros anos também houvesse a intenção, mas não havia as condições. Não tinha o quê? La Plata. La Plata. La Plata não havia La Plata, não tinha dinheiro. Esse ano apareceu um pouquinho mais de dinheiro, né? Como diria o querido Dante Andrés, apareceu mais lá do Funfa, né? E o Juventude conseguiu formar um bom time para o gauchão, um time muito bom. Para a Série A, não. Tem que reforçar isso, está sendo reforçado. Então, eu quero cumprimentar a direção do Juventude, que reforçou, fez um time à altura do Campeonato Gaúcho, já projetando a Série A, que, aliás, já inicia daqui a uma semana, né? No próximo sábado, o Juventude já joga em Criciúma. Então, já tem o time pronto, com alguns jogadores que chegaram agora, aí o Gabriel Inocêncio, mais uns 2, depois o Joselito nos informa, aí, nos refresca a memória, já para enfrentar a Série A. Nos anos anteriores, era um time mediano de gauchão, para depois trazer quem ia disputar a Série A. Então, havia essa dificuldade. E esse ano, não. Então, eu gostaria, e aí eu faço um pedido, um apelo até, porque a torcida do Juventude, a gente vê nas redes sociais aí, muita gente, desgostoso, não foi campeão gaúcho e tal. Só um pouquinho, o campeão gaúcho não é assim do dia para a noite. O Juventude tem o seu status, tem o seu nome, tem a sua estrutura, mas ele está voltando a ser o Juventude, principalmente de competir o ano inteiro. Então, essa compreensão tem que ser dada, esse voto de confiança à direção, ao Roger. E aqui eu quero fazer um comentário também de que chega de misturar política com futebol, né? Por favor. É isso aí. É verdade. É verdade. Eu vou botar aqui os comentários, né? Depois do meu momento de pânico, porque tem um mosquito aqui, eu acho que é da dengue, né? Vou ter que. Cadê a raquete elétrica? Vou pegar a estiopa aqui para tirar no mosquito, né? Afinal, 2 vezes ele pousou no microfone aqui, né? Deixa eu ver se não é. Bom, muito bem. João Aníbal, né? Que está conosco, manda o seu boa noite. Muito obrigado, João, pela audiência aqui pelo YouTube de Sabe Caxias. E direto de Florianópolis, Andréa Souza. E toda vez que alguém fala de Florianópolis, me dá uma inveja sem tamanho, mas tudo bem. Quero dar um abraço para a Andréia e para o Dayton. Dayton e Andréia, lá de Florianópolis. Então, um grande abraço para o Dayton Fonseca. Eu tenho a honra de ser irmão dele. Olha, que legal, né? Desde que nasceu, né? Isso que é importante. Né? Ele nasceu primeiro, eu nasci depois. Eu tenho a honra de ser irmão dele. Que legal, parabéns. Muito bom, que bom. É bom sempre a audiência do programa. Um beijo para ele e a Andréia.
Que legal, muito bom. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola aqui pelo YouTube, para que o pessoal também logo entre. Muita gente não tem rede social, né? As redes sociais elas são muito pessoais hoje em dia. Algumas pessoas escolhem tem várias, não é? Cada um escolhe a sua. O YouTube é um canal aberto, não precisa ter assinatura, então quando o Otaviano participa aqui também, a gente faz por aqui. Aliás, só para que você saiba, não é? Este canal do Sabe Caxias tem mais de 5 mil seguidores e tem aí mais de 1.700 vídeos, segundo as minhas últimas contas, né? Então toda a nossa programação está aqui, do Teoria de Tudo, do Por Dentro da Bola, do Resenha Pop, um produto mais um de Sabe Caxias, junto com você. E o Joselito Santos traz, então vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, é isso, Joselito? Só para passar a informação que o Otaviano solicitou, o Juventude já contratou o lateral João Vitor, que vem do São Luís. É uma aposta, né? Mas é um jogador muito interessante. Gabriel Inocêncio, que vem do Água Santa. É o volante esquerdo, Thiaguinho. Né? O Inocêncio isso, é esquerdo. Exatamente. Isso. O volante Thiaguinho também. E por último, contratou o atacante Marcelinho, que também é uma aposta, né? O atacante Marcelinho é um jogador jovem. Então, por enquanto, o Juventude tem 21 anos e 1,64 m, e ele estava no Santos, no Campeonato Paulista. E nos diga aí, meu caro colega bem informado, qual a possibilidade do Kaique sair do Juventude? Olha, as informações que a gente recebe, ela é grande. Ela é grande de que o Kaique possa sair do Juventude, mas a multa é muito alta, né? Então, isso pode ser um complicador aí para qualquer time. Estão falando do Grêmio, mas tem o São Paulo. O Thiago Carpini é um treinador que, inclusive, indicou esse atleta para o Juventude. Então, ele gostaria. Né? O Vasco da Gama também gostaria. Mas eu acho que nesse primeiro momento, olha, Otaviano, eu acho. Não é informação, é sentimento. Nesse primeiro momento, a janela das contratações, porque agora tem esse negócio de janela, abre e fecha, né? Sim. Tem a janela agora que pode contratar dos estaduais, é isso, né? Dos estaduais, isso aí, dos estaduais. Mas o Kaique poderia sair do Juventude e ir para outro time? Com essa questão das janelas? Sim, porque ele acabou. Sim, porque ele estava disputando no estadual. Sim, ele acaba. Mas aí como diria um amigo meu, se ele não pudesse sair, ninguém contrataria. Né? Exatamente. Mas esquece a minha pergunta. É claro, não tem problema, imagina. A pergunta sempre é válida, né? Não tem problema algum. Mas é um dos jogadores que está na mira. E o Zé Marcos também, né? O Zé Marcos também está sendo procurado. Se fala muito que o Kaique... O Zé Marcos é uma grata surpresa o crescimento dele, né? Sim. Na competição. O Sérgio Uff está dizendo aqui que o Kaique vai para o Grêmio, né? Tá falando de Porto Alegre, tá dizendo que o Kaique vem pro Grêmio, é gremista aí, o nosso irmão. Parabéns pelo título. Então, parece, dizem as notícias as informações... Chance, né? Tem grande chance, mas ainda não tem nenhuma informação oficial. Ontem eu acompanhei a coletiva do presidente Pisamilho, aliás, até eu cumprimentei, mandei uma mensagem hoje para ele cumprimentando, uma entrevista muito boa, presidente muito, muito tranquilo, muito sereno, mas assim, em positivo, né? Sim. E nessa questão dos jogadores, que ele foi provocado inteligentemente por um dos repórteres ali, de que muita gente diz aí que o Juventude é um time de terceira, é um clubeco, usou essa expressão, que qualquer clube do Brasil que vem no Juventude leva qualquer jogador. O que o senhor acha disso? Ele diz que não, isso aí é o mercado, tanto pode pegar do Juventude quanto o Grêmio pegar do Vasco, o Vasco do Santos, isso aí é o mercado. Né? E aí ele diz o seguinte, não, o Juventude realmente pode vir aqui e pegar, é só pagar a multa. As nossas multas não são astronômicas, mas também não são baixas. Se pagar a multa que tem em contrato, nós não podemos impedir, é só isso, né? E aí ele colocou a questão da grandeza do Juventude, mais ou menos o que eu disse agora há pouco, de que a torcida tem que ter essa compreensão, né? Não entrar no oba-oba de muitas coisas e valorizar o clube que tem, que é o Juventude. É verdade. As informações que a gente recebe da multa do Kaique é 14 milhões. Então não é tão fácil assim para tirar o Kaique do Juventude. Porque nós falamos aqui da questão do jornalismo, inclusive, não é? Por isso que, falando de jornalismo mesmo, esportivo, que seja ou não, mas vamos falar de jornalismo esportivo, eu sempre fui contra o sensacionalismo, ficar inventando manchete, procurando, né, às vezes, numa coletiva, provocando, né, escorregando o entrevistado para que possa aquilo virar uma... As perguntas podem ser bem mais inteligentes, não precisa ser longa a pergunta para botar o cara numa fria. Eu acho que isso não é um bom jornalismo. Evidentemente que
se eu fosse presidente, já diria, pagando bem, perigo não tem. Ele foi diplomático, né? Bora, é o mercado. Eu vou pagar multa, vai entrar dinheiro no mercado, vamos trazer outro atleta, né? Não tem nada de clubeco nisso aí. É claro que tem que se ter o que falar e tal, mas ficar inventando polêmica, eu acho de mau tom. Sempre achei de mau tom na minha vida toda, né? Por isso eu gozo de um certo respeito e não tenho muitos inimigos, não é? Acho que eu me lembro, pelo menos, não é, declarados por causa disso. Daqui a pouco o cara começa a fazer aquela questão de bater na mesa e fazer provocação para ganhar protagonismo. E o Renato, sabendo disso, né, só para citar a referência que nós fizemos, ele faz isso muito bem, e a galerinha que não está preparada acaba caindo nessa malandragem. Vai na onda, vai na onda. É verdade. De fato. Vamos entrar, então, agora na questão do Brasileirão, então, Miguel Brambila e Otaviano. 8 minutos para Brasileirão, tá? 48 de programa. Com esses reforços, Otaviano, o que tu acha que o Juventude precisa ainda reforçar para a Série A? A Série A a gente vai falar com outro papo, né? Não é gauchão, a gente sabe que a régua sobe demais, são times do nível do Internacional e do Grêmio, às vezes muito mais. Tem que pensar que o Juventude, eu tenho essa honra, que esse ano vou narrar grandes jogos no estádio Alfredo Jaconi, Juventude Flamengo, Juventude Corinthians, que já é a primeira partida que nós vamos fazer na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi. Juventude São Paulo, é só time grande, é só time que tem estrutura. O que o Juventude precisa para fazer uma boa Série A, Otaviano? O time atual do Juventude, evidentemente, é um time que não é um time ruim para a Série A, mas para o Juventude ter essa perspectiva positiva de se manter na Série A para 2025, evidentemente tem que ser reforçado. Os jogadores que estão chegando, me parece que ainda não dão esse estofo todo para o time ter essa condição de disputar realmente uma boa Série A. Eu acho que o Juventude teria que pensar, claro, tem que ver a questão do Kaique. Se o Kaique sair, eu não lembro de cabeça no elenco do Juventude um jogador à altura dele, com a característica do Kaique. Características talvez o Mandaca, não, porque o Mandaca não é tanto primeiro volante, ele é um segundo volante que marca também, mas quase não é um terceiro homem o Mandaca. Quase um terceiro então, homem. O Jadson também não, já jogou ali de primeiro volante, mas não é. Então, um cara de marcação, que era o caso do Jean Irmer. O Jean Irmer, que está no Ceará agora, que tem uma característica. O Kaique é melhor, porque o Kaique tem marcação e tem uma proposição de jogada melhor que o Jean Irmer. E pelo menos a gente não fica esperando que o Kaique vai ser expulso, né? É verdade. O problema do Jean era esse. Ele pensa, o Jean Irmer não pensava. Então, se o Kaique realmente sair, já tem um problema. Sair tem que ter uma reposição ali, obrigatoriamente. A questão do ataque do Juventude. Tudo bem, ataque de lado, tem o Edson Carioca, tem o menino que veio do Ipiranga lá, o Eric Farias. Mas tem o Rildo como opção. Mas centroavante, tem o Gilberto, o Talhari, que não volta nunca, está no departamento médico. As informações que eu tenho, Juscelino, de que clinicamente, veja bem, isso é uma informação que eu tenho, que clinicamente ele está curado, mas ele acusa uma dor no joelho, parece que foi a lesão dele, né? Então é uma questão psicológica, mas clinicamente ele está curado, mas ele não consegue desenvolver treinamento normal porque ele acha que sente dor, enfim. Então ele não voltou ainda. E quando é que ele vai voltar? Se ele não voltar, acho que tem que ter uma reposição, tem que ter alguém para dividir esse espaço, a questão de centroavante como o Gilberto, que o Gilberto dificilmente vai jogar todas as partidas, vai ter suspensão, lesão, etc. Então o Juventude teria que, dependendo do Kaique, trazer um volante, primeiro volante. Zé Marcos, se ele sair, obrigatoriamente um outro zagueiro, mesmo que ele não saia, acho que tem que vir mais um zagueiro de área, tem que vir mais. O Rodrigo San é um bom zagueiro, mas eu percebi no jogo de sábado, ele está forte, né? Acho que fisicamente ele já é forte, mas ele é lento. Tu acha que o Danilo Bosa fez falta ou o Rodrigo San conseguiu suprir? Não, Danilo Bosa fez falta. Concordo. Falta. Danilo Bosa é um jogador mais rápido, de mais imposição, mais impulsão, e na jogada aérea ele é muito importante, Danilo Bosa. Sim. Na saída aérea, de bola, principalmente. Na saída de bola também, de trás. Então, Danilo Bosa é titular do Juventude para a Série A, sem dúvida alguma. Então, eu diria um zagueiro, um volante, primeiro volante, se o Kaique sair, e um centroavante na questão do Talhari, além dos que já chegaram, né? Mas eu acho que... E aí o mais importante, Joselito, Brambila e amigos que nos acompanham na série, no Campeonato Brasileiro, além de, claro, reforçar o time, é o Juventude começar bem. E o começar bem significa sábado, lá em Criciúma, não perder.
Claro, não vamos começar com esse negócio de obrigação, não perder, não. Estou falando numa situação ideal, né, para começar bem o campeonato. Porque ele joga com o Criciúma lá, e depois, como você disse, a primeira em casa é com o Corinthians. O Corinthians, como todos os jogos da Série A, vão ser difíceis. Mas o Corinthians não é... Já foi aquele Corinthians. Hoje é um Corinthians, né? Então, o Juventude ele tem que começar bem. Nas primeiras 3 rodadas, o Criciúma lá, o Corinthians em casa e o outro, depois é o Botafogo no Rio. O ideal, vamos falar aqui em ideal, claro, seria que o Juventude fizesse 5 pontos. Concordo. Já jogando em termos de pontuação. Empatar em Criciúma, vencer o Corinthians no Jacone, que não é nenhuma, uma coisa excepcional, nenhum absurdo, né? E empatar com o Botafogo lá, pelo menos. Então, o Juventude tem essa missão de, pelo menos, de começar bem o campeonato, porque a Série A vai ser briga de cachorro grande. Perfeito. Muito bem. Em ritmo de aterrissagem, então, Joselito, agora para as considerações finais, sobrou alguma informação aí que nós não citamos ou não? Não. As informações a gente conseguiu passar todas elas. Agora, de fato, é só projetar, né, no nosso próximo programa aí o Juventude. Nós não falamos que o Juventude, além da Série A, tem a Copa do Brasil, né? Que é muito importante. Vai ser em maio, né? É uma sequência. Agora é sorteio, 2 potes. É sorteio e pode cair a dupla Granal, porque o Juventude está no bloco, no pote B, e a dupla Granal está no pote A. Então, vai saber, daqui a pouco pode pintar aí de novo. O mando de campo é sorteado também. Acho que sim, acho que é sorteado. Eu acho que sim, acho que é sorteado. Sim, um sorteio. Quando tu fala pote, é o pote do sorteio? Sim, porque pote é o pote A, tem o pote A e o pote B. O Juventude ficou no pote B e a dupla Granal no pote A. Pelo ranking. Isso. Exatamente. E a Série C, nós falamos quando começa ou não? A Série C começa dia 20 ou 21. Não tem ainda a tabela detalhada como a Série A. A Série A acabou... A Série A foi engraçada, né? Porque foi na quinta-feira de madrugada, olha o horário, de madrugada, que foi anunciada a tabela detalhada dos 9 primeiros jogos do Juventude. Se tu quiser, eu passo os 9 primeiros jogos do Juventude, então, Miguel. Não temos tempo, eu acho, faltam 3 minutos. Vamos deixar para o próximo programa, que daí a gente já projeta, porque assim, senão eu vou precisar daí editar o Instagram. Se tiver 1 segundo a mais, ele já não carrega o vídeo. Sim. Beleza? Então vamos nessa, né? E daí eu já vou avisar aqui o Emox que se precisar de um mosquito aí já está carregado com 50% do meu sangue, né? Pode vir buscar, porque não consigo. Tá imune. Tu tá imune. O mosquito. O mosquito tá, eu já tô ficando branco aqui, porque já me tá como. Otaviano, sempre é uma inenarrável satisfação. Você, tua audiência, teus amigos aí conosco no YouTube também desta vez. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Brambila, a você, ao Juscelito, a toda a nossa grande audiência. Eu tenho uma colinha aqui dos abraços que eu vou dar para a galera. A Sônia Maia lá no Rio, o Juquinho lá em Porto Alegre, o Juca Ramos, o Jorge Fantinel, a Rosane Azevedo, o Júlio da Luz de Caxias, o Dayton lá em Floripa com a Andréia, o Vinícius, meu filho, o Paulinho Tomé, toda essa galera aí que nos acompanhou, um grande abraço. E a você, Juscelito, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo convite. Estou sempre à disposição. Grande abraço a todos. Beleza, vamos falar muito. Fala aí, José. Beleza, então, cara, agradecer aí mais uma vez a participação muito brilhante do Otaviano, agradecer a audiência aí que esteve junto conosco, desejar um ótimo final de semana, parabenizar aí o torcedor do Esporte Clube Juventude que esteve na arena, fez uma festa belíssima, 2.000 torcedores, aqui a gente já falou com relação a tudo isso, de ter só 2.000 torcedores, mas fizeram muito bonito, então parabéns pro torcedor, se sinta orgulhoso, torcedor, porque o Juventude fez uma bela campanha, vice-campeão. Então agora tem Série A, tem Copa do Brasil, tem muita coisa para a gente acompanhar, Série A, Série C e Copa do Brasil. Vamos acompanhar neste ano de 2024, Miguel Brambila. Muito bem, muito obrigado a você que esteve conosco aqui em mais um quadro Por Dentro da Bola. Antes que eu engula o mosquito, nós vamos encerrar o programa. Voltamos na próxima. Tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em